conhecimento e relacionamento. Mais um Empreender Cast para vocês. Já estão acostumados com esse estúdio aqui agora, né? A gente está aqui no Conexão WK, tremenda satisfação nossa ter a oportunidade de entrevistar pessoas tão incríveis, né? Através desse evento maravilhoso. Obrigado pelo convite. E de novo quero registrar, cara. Da que WK energia. Sistema. Energia Obrigado, top WK. demais, ó. O pessoal assistindo as palestras lá atrás. Muito bom. Enfim, já são alguns episódios aqui nesse ambiente, então a gente já está até cansado de justificar para vocês. Eu quero lembrar sempre, claro, que no empreendercast.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Taumaturgo. E eu, sou o Felipe Rangel. E a gente quer agradecer rapidamente os nossos patrocinadores. Arte Pro Comunicação Visual, a sua comunicação visual do estado de Santa Catarina, há 15 anos no mercado. Top. Fomento Playgrounds para todo o Brasil. Outbound Pro, uma ferramenta que gera leads B2B, tem CRM integrado para o seu time comercial. Vendeu, fez dinheiro, W1 Capital, escritório vinculado a XP Investimentos. Ótica Varela, EPIs personalizados para os seus colaboradores. Escritórios com a Ponsone, 34 anos, espaços que conectam. SSA Materiais Elétricos, a sua loja distribuidora e gestora de obras. SSA Materiais Elétricos. E o Fernando Construções. Boa. Há 12 anos atendendo o mercado com construções de alto padrão para o Vale Europeu. Sensacional. Jovem Pan Blumenau, Agência Áurea, Madrugadão Santa Catarina, Madrugadão Lanche, Dona Ana Restaurante. São os nossos apoiadores, parceiros, patrocinadores. Muito obrigado. E mais uma vez o apoio, claro, da WK Sistemas para esse evento aqui e a TV Gaspar, que está fornecendo toda a parte de câmeras e comunicação aqui para nós. Olha aí. Galera, galera batendo palma aí. Os patrocinadores, né, João? Mais uma entrevista especial para vocês. Hoje a gente está aqui recebendo o Marcos Cavagnoli, ele que é executivo com mais de 25 anos de experiência em liderança e inovação no setor financeiro. Vamos falar bastante de finanças aqui. E até fevereiro desse ano ele foi diretor e sócio do Banco Itaú Unibanco, onde liderou áreas como Cash Management, Open Banking e produtos de gestão financeira para pessoas jurídicas, ou seja, a importância do controle do dinheiro. Seja bem-vindo, Marcos. E o Rodrigo Linhares, ele que é gestor de produto na WK, entusiasta de métodos ágeis, tem experiência com gestão de produtos e elaboração de soluções digitais. Obrigado, senhores, por aceitarem conversar com a gente. Saudações, boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Viu? Legal, galera. Um dos temas, aliás, o tema da palestra Open Finance e o futuro da gestão financeira. Quando a gente fala de números, muito empreendedor, principalmente o micro e pequeno empresário, ele às vezes até tem medo de abrir a conta bancária, né? Às vezes ele tem medo de abrir aquela planilha, né? Para a gente começar, né? Como desmistificar esse assunto, gestão financeira, para esse público, para o empresário como um todo? A gestão financeira, a gente viu, né, o quão é importante. A gente acompanhou aí num levantamento que é uma das maiores dificuldades e motivo de fechamento da empresa, né? Se perder no financeiro, misturar os bolsos na hora de fazer uma gestão de uma empresa menor. Muitas vezes o empresário mistura ali o que é dinheiro dele, o que é dinheiro da empresa. Então, uma gestão financeira, se não bem acertada, se não bem feita, pode levar uma empresa aí para o buraco, né? Então, por isso que é muito importante essa parte de ter uma ferramenta robusta, ter uma forma o qual o empresário pode olhar e confiar no que ele está vendo, né? Confiar na ferramenta que ele está usando. Por isso que é muito importante essa gestão financeira. Na minha visão, né, eu acho muito legal a gente estar aqui nesse podcast junto, porque o Linhares aqui tem a visão do sistema de gestão, né, do ERP. Eu tenho uma carreira mais na área do serviço financeiro, e a gente ver por esses dois lados e até pela sinergia que eles têm cada vez mais tido, né, no setor do que o pessoal chama de ERP Banking, né? É o banco dentro do ERP. Com suas várias formas de integração, é interessante ver que na hora que você olha do lado do setor financeiro, seja como banco, local, internacional, fintechs, é normal você ver também essa mesma dificuldade. Então, o que você vê como o parceiro de gestão do cliente, você vê também do lado do ecossistema financeiro, essa dificuldade de fazer a gestão financeira do dia a dia. E por quê? Eu costumo falar assim, o empresário, ele levanta para fazer o serviço, né? Ele levanta para prestar um serviço, vamos imaginar, de informática. Ele levanta para produzir um sapato. Ele levanta para, né, fazer o melhor bolo do mundo. Ele não levanta para fazer um Pix. Ele não levanta para conciliar. Ele não levanta assim, nossa, hoje o meu foco, a minha ambição é pagar boleto. E assim, nossa, a grande tarefa que eu quero fazer no dia é conciliar todas as minhas notas fiscais. É isso, né? O empresário não quer fazer isso. Não é o business dele, é o nosso, né? Eu brinco assim, é do setor financeiro, do ERP. Então, essa dica, né, talvez essa dualidade aqui, só que ele precisa disso para sobreviver, que nem ele falou. Exato. Se você não fizer isso, e esse é um problema que tem, especialmente quando você vai para empresas menores, não basta você vender super bem, né? Não basta você gerenciar seus funcionários super bem, pagar seus impostos,
pagar seus fornecedores, se você não tiver essa gestão interna muito bem feita, você vai quebrar. E as estatísticas, né, que o Linhares super trouxe, é o que mostra. Os dados de mercado, né, nas fontes ali que você citou durante a palestra, foi muito legal, é o que acontece. Sim. Então o assunto é super pertinente. Eu só quero fazer, a produção me cobrou aqui, eu quero corrigir uma gafe minha. A Sicredi também é a nossa patrocinadora, a gente esqueceu legal. de citar. Então, não é sobre dinheiro, é sobre ter com quem contar, né? A maior cooperativa do Brasil. Obrigado, Sicredi. Então, obrigado, produção, por ter me corrigido aqui, valeu? Só fazer essa correção. Super patrocinador relevante, hein? Pois é. E a gente esqueceu da Sicredi, num papo de dinheiro aqui. Tem uma amiga minha que trabalha lá, você vai ficar brava se ver que eu tô aqui, você não deu o crédito aí. Cara, quando o conceito de open source, beleza, né? Que é o código aberto e tal, né? Mas o que isso está acontecendo? O Open Finance, o que o Open Finance tem a ver com isso? O que é esse Open Finance Legal. dentro da gestão financeira? Assim, uma coisa que a gente fez aqui no evento que foi legal foi também contextualizar um pouco o que é o Open Finance. Porque eu imaginei que tinha alguma coisa a ver. Não, o tem. Open Finance Não, tem. Tipo, é o sentido da financeira aberta. Eu vou te dar aqui um resumo, né, aqui para os ouvintes ouvirem o que é o Open Finance. É legal porque assim, não é um conceito tão fácil, às vezes, que nem o Pix. O Pix, ele é o quê? Uma plataforma digital, né, gerenciada ali pelo Banco Central e os participantes, mas ele se manifesta através de soluções de pagamento, recebimento que a gente vê, né? Você fala, poxa, deixa eu fazer um Pix, tem um boleto aqui com o QR Code, né, com o código ali para pagar o Pix. Então a gente vê mais. Quando você fala de Open Finance, ele é também uma plataforma, tá, feita no mercado aqui financeiro brasileiro. Faz parte de um movimento global, isso é importante. Né? Às vezes ele é chamado em alguns países de Open Banking, a gente aqui é Open Finance, eu vou falar por quê. Mas faz parte de um movimento global e ele tem a ver com esse conceito de Open, eu costumo falar de OpenX, né, OpenX. Que é o quê? Existe um movimento que é isso. Como é que você trafega dados e compartilha dados? Open Knowledge. Daqui a pouco a gente vai é isso mesmo. Eu falo assim, às vezes o pessoal fala de Open Data, né? Eu gosto de usar o termo OpenX, de OpenX, porque fala, cara, é uma abordagem e é muito menos no sentido, o Open, né? Se for na raiz do inglês, é aberto, mas eu acho que no português aqui nosso, a melhor abordagem seria como compartilhado. Tanto no sentido de informação, quanto no sentido de ação. Depois eu vou explicar por quê. Boa. Então, assim, ele faz parte, sim, de um movimento que é essa compartilhação, são sistemas abertos, intercambiáveis, interconectados. Ele se manifesta no mundo financeiro com esse nome Open Finance. E por que Open Finance no Brasil? Porque ele é uma mistura de Open Banking, que é fazer isso no setor bancário, Open Insurance, que é fazer isso no setor de seguros, né, de insurance de seguros em inglês, Open Investment, né, de fazer no setor de investimento, previdência, câmbio. Então, dado o escopo amplo que temos no Brasil, se escolheu chamar de Open Finance, veio chamar de Open Banking. Porque Open Banking é um subconjunto de Open Finance. Entendi. Boa, e ele tem essa pegada mesmo. Ele transcende a questão bancária. Exatamente. E quando você fala de seguro, de crédito, você fala de, por exemplo, investimento, da previdência, ele fala muito mais de serviços financeiros do que apenas de banco. Tá? E assim, basicamente, ele é o quê? Uma plataforma, né, de comunicação de dados e iniciação de transações sobre a qual o ecossistema de participantes desse Open Finance, que são diversos, tem cooperativas de crédito, tem bancos, tem fintechs, tem iniciadores de pagamento, tem empresas de cartão de crédito, cara, tem uma mira de empresas, elas são representadas numa estrutura e ali você cria regras para ter o que? Essa interconectividade, né, dentro de uma abordagem de segurança e consentimento do usuário. E basicamente você tem dois grandes focos aqui no Open Finance. Tá? Então assim, isso é em termos de escopo, que eu falei, e em termos de o que ele possibilita fazer, basicamente é o seguinte, um pedaço dele é intercambiar informações. Então quando você vê um exemplo disso no Open Banking, é você intercambiar, por exemplo, o extrato de um banco com outro, de uma fintech com um banco, de um banco com uma fintech. Pode ser também daqui a pouco dados de seguros, investimentos, etc. E o outro é uma parte que permite você inicializar transações de um ente no outro. Ou seja, você vai permitir que, por exemplo, um exemplo aqui, uma fintech comande um banco sempre sob o teu consentimento, né? Claro. Comande uma conta sua também em outro, por exemplo, um outro ente, que pode ser um banco, pode ser uma fintech, fazer um pagamento. Esse tipo de arcabouço, ele cria um ferramental... Mas isso seria... Já existe hoje, tá? Você pode fazer isso hoje. Isso você pode então? Já é realidade. Você pode pegar a tua conta... Pegar o celular agora e ativar, você vai conseguir, tá? Pode fazer agora ali na tua conta. Através de um app só. Exatamente. Daqui a pouco a gente linka isso com o WK, porque já deve estar ali também. Sim. Isso aqui, exato. Já está disponível. Se tu pegar o teu app ali, teu banco, você vai dizer assim, ó, eu quero acessar meu outro. Deve ter um íconezinho, Open Finance. Clicou, ele vai dizer assim, ó, a que banco você quer conectar?
Aí tu associa a sua outra conta em outro banco. Ele já te direciona para o app desse outro banco para você ir lá e aprovar. Diz assim, ó, aceito, dou consentimento. Quando você faz isso, ele pluga. Ele já está puxando as informações lá. O conceito E aí eu consigo centralizar minhas informações todas no app consegue. só. Ele vai montar isso numa única visão. Meu Deus, Todos os teus saldos. centésimo pum que tá na cabeça nas entrevistas aqui. É que a gente que não tá tão ligado nas atualizações, né? Até por isso que a gente tá fazendo esse serviço para levar pro público. Perfeito, é isso mesmo. Então, animal. Ele permite justamente isso, né? Uma das tendências que o Open Finance causa é você poder centralizar a informação, né? Então, imagina, você tem extrato... De novo, estou dando aqui exemplos, tá? Não é que o Open Finance é apenas isso, é um exemplo do que ele faz. Então, imagina que eu tenho extrato, eu tenho conta em 4 bancos. Em vez de eu ter que acessar os 4 bancos, eu posso mandar a informação para um só e ver de um lugar só. Isso. Eu posso comandar uma operação, em vez de ter que sair do meu app e ir no app do outro, eu posso comandar uma operação em outro banco. De novo, pode ser banco, pode ser fintech. Eu posso comandar uma operação. Daqui a pouco eu vou poder fazer isso com investimentos, vou poder fazer com seguro, vou poder fazer com pedidos de cotação de crédito. Então, assim, é muito amplo, tá? O Open Finance, imagina assim, ele é por isso que eu falei, ele é uma plataforma que cria uma infraestrutura de compartilhamento de informação e de iniciação de transações que ela vai possibilitar dezenas, se não centenas de casos de uso serem feitos. Quer ver uma coisa bacana? Tu vai fazer um Pix para nós, na tua conta, R$100. E essa conta não tem R$100. Só que você deu consentimento para ele acessar outra conta. E lá você tem o saldo restante. Ele vai executar o Pix. Ele vai usar o que você tem aqui, o remanescente vai buscar dentro da sua conta. Cara, fantástico, né? Cara, meu Deus do céu. E assim, ó, existe a máxima é que por favor. A sua informação bancária não é do banco, é sua informação. Essa é a máxima do Open Finance. Entendi. E é surreal a facilidade que esse tipo de ferramenta pode proporcionar. A minha dúvida é, tipo assim, eu imagino que deva haver toda uma regulamentação e um controle por trás disso, Perfeito. Porque isso é um sistema, é um código, digamos assim, é algo programado para, né? Quem que cuida disso? Existe um... Tem. Assim, você tem... então, assim, imagina, no caso do Open Finance, você tem uma estrutura que cuida disso, tá? Imagina assim, é uma estrutura composta, como eu falei, por várias entidades, a gente fala casas, né? Que, de novo, tem fintechs, iniciadores de pagamento, empresas de cartão, bancos, iniciadores de pagamento. Você tem uma N tipo de participantes, e eles trabalham faz alguns anos já no que a gente chama de uma estrutura provisória de governança. Que é a estrutura de governança? Ela tem grupos de trabalho que definem as regras de comunicabilidade, de API, de segurança, de governança. E agora, em janeiro do ano que vem, isso é uma coisa importante, né? Os ouvintes saberem, entra em vigor uma estrutura que a gente chama de definitiva, que vai ter um CNPJ, vai ser uma empresa que, claro, em que esses participantes do mercado são conselheiros, né? Uma espécie de hold, assim? Não é uma hold, é uma empresa, como se fosse não sei qual que é ainda a definição da Constituição definitiva societária, mas imagina assim, é uma empresa que tem esses participantes todos, né? Representantes desses participantes. Então, dando exemplo aqui, tem a Init, os iniciadores de pagamento, tem a Febraban, tem a Abex de cartão, né? Tem vários outros. Eles participam como se fosse de um conselho, você tem uma estrutura ali de presidente, diretores, em que vão criando e gerenciando essas regras, na qual todos os participantes têm que seguir. E o Banco Central supervisiona essa estrutura, para saber se está fazendo o correto ou não. Eu ia comentar, o Banco Central está ali por trás, né? Sempre. Tem que ter a parte da regulamentação, né? No mundo privado a gente é meio avesso a burocracias, mas a segurança exige a burocracia em algum lugar. Ele exige, acho que o excesso, né, é sempre ruim, né? O excesso, mas assim, a burocracia, tem que ter a base. Quando ela vem a benefício, né, ela garante muita coisa. Então assim, garante que as coisas funcionem, que estejam numa ordem. Por exemplo, você tem que ter regras, né? Você tem que ter regras de conectividade, de como é que você faz disputas, né? Na hora que acontecem problemas. Então você tem toda uma mira de técnica ali embaixo e regras, principalmente, às vezes o pessoal pergunta, puxa, é seguro, não é? Cara, é super seguro. Por quê? Você tem todo um arcabouço técnico de cybersecurity que é definido em grupos de trabalho específicos sobre o assunto. Então, quando alguém está fazendo essa conexão, ela segue toda uma série de regras supervisionadas, de novo, por Banco Central, etc., as outras entidades reguladoras, né, SUSEP, CVM, para seguir isso aí. E nós, como usuários, para nós é importantíssimo que existam essas regras, porque a gente sabe, assim, toda entidade vai respeitar esses protocolos. Exatamente. Então, assim, a gente vai fazer uma conexão, todo banco respeita todos os protocolos, né, definidos. Então, para nós, usuários, clientes, é uma segurança. A gente, no primeiro episódio da segunda temporada agora, foi sobre cibersegurança, né?
E tivemos acesso, assim, através de um conhecimento dos meninos da Nine, né? Como é que era o nome da empresa? Mas enfim, perdão, pessoal, desculpa. A Nover Nine, acho que era. E os meninos feras, assim, contando histórias sobre questão de segurança financeira e tal. E parece que o Brasil realmente dá show nesse sentido, né? Perguntando, obviamente, para o Cavanholi, porque a experiência tua no Sim. setor bancário é Não, tremenda. o Brasil é top, é realmente líder nesse assunto. Também a gente é líder assim, a gente é líder também na criação de fraudes. A gente também é bem representativo no assunto. A gente está ali lutando pelo primeiro lugar. É o céu e o inferno no mesmo lugar, A tá gente ligado? está lutando. E assim, eu sempre falo, falei na palestra, né? Eu já tive empresa especializada em combate antifraude e tal. É um jogo que você ganha de 10-9. Não é um jogo que você ganha de 10-1, né? O cara do outro lado é muito bom. Tem gente muito inteligente. Então eu falo assim, na hora que você está fazendo, a gente está falando assim, nossa, tem IA para a gente poder prever comportamentos de pagamento para, né, proteção. Cara, tem o cara do outro lado que está usando IA para fraudar e fazer um deepfake melhor para abrir conta falsa. Então, assim, o pessoal perguntou assim, o cybersecurity, assim, ele está muito bem cuidado no ambiente do Open Finance, legal, mas assim, é uma luta constante, você tem que estar constantemente Sempre atualizando evoluindo, o código, né? porque, de novo, você ganha de 10-9. Quando tu pensa que deu um passo pra frente, o teu É inimigo isso. tá do teu lado, né? Não, é isso. É que nem corrida de Olimpíada, sabe? Corrida de Olimpíada. Ninguém é sim lerdo. mesmo. O cara que está atrás, né? A gente ganha porque a gente joga em rede com as autoridades de governo, estrutura e competência, né, para fazer a coisa correta. Então, Eles usam mesmo a ferramenta mas, para assim, treinar. eu falei, gente, IA, eu tô falando assim, o pessoal falou, poxa, cybersecurity é uma preocupação que ela cresce ou diminui no tempo? Ela cresce, porque ferramentas como IA vão ajudar os fraudadores. A gente vai ter que fazer melhor que eles. Então, assim, assim como né, outras ferramentas foram aparecendo ao longo da história, elas sempre eram usadas, de novo, pelas boas pessoas e são usadas pelas más. Mas são as rupturas que geram evolução, né? Tem um problema, precisa solucionar, precisa melhorar. Desculpa, Isso aí às vezes não parece, não transmite uma insegurança? Não, assim, a gente tem, né, todo o ecossistema que trabalha com o Open Finance, com o Pix, com todas essas inovações financeiras que o Brasil está passando, né? Daqui a pouco vai vir o Drex, vocês devem ter ouvido falar, Bank as a digital, Service, a gente está no que um amigo meu Pra mim, usa. isso é um limbo, assim. Mas Não, tem pra mim, bastante... o dinheiro já é digital. Não, que tem formas, né? Tem formas Não, mas de... eu consigo entender por causa da como é que fala? De perseguir o dinheiro, de ele ser o mesmo, né? O mesmo código. Tal de blockchain, acho que é uma coisa assim. Criptomoedas, né? É porque hoje o dinheiro digital que está na minha conta aqui de determinado banco, ele não é rastreável, né? Então, ele é rastreável sob certas condições, assim, as tecnologias possibilitam às vezes umas coisas a mais ou a menos, mas só para não confundir aqui, voltando ali na questão do Open Finance, o arcabouço, né, de segurança sobre qual a tecnologia, as conexões são feitas, está muito bem feito, é muito legal. Acho que o Brasil o Brasil é um exemplo nisso, mas, de novo, é um assunto que ele está sempre tendo que ser atualizado. Até porque a quantidade de coisas que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Você tem muitos projetos, Pix, Open Finance, Bank as a Service e tal. Isso tudo cria uma complexidade. Então é importante o contínuo investimento, né, de tempo, foco, ferramentas, parceiros para segurar isso. Eu me lembro bem no começo não, faz algum tempo já, acho que foi esse ano, na verdade, agora pensando, acho que foi esse ano, que teve uma fraude financeira na China, com o uso de inteligência artificial para simular uma reunião e tal. Aquilo ali foi muito pesado, né? O cara simulou uma reunião de board onde o membro decisor achou que estava conversando com seus liderados e no fim estava conversando com inteligência artificial. Criatividade. Né? E que assim, a ferramenta está ali para prova de que não é só o brasileiro também, o chinês também é ligeiro. Isso é o mundo inteiro, né? Isso no mundo inteiro. Então a ferramenta está ali para acelerar a tua ação. Agora, como você vai aplicar, aí é a tua honestidade que vai dizer. É muito Quer ver um exemplo interessante, quando você olha essa questão de inteligência artificial. Uma das aplicações da inteligência artificial é você fazer, por exemplo, o que o pessoal chama de em inglês de coding companions, né? Quer dizer, você ter um companheiro de codificação. Então, imagina o seguinte, que eu sou um programador que acabou de entrar, sou bom, sou bem formado, lá tem um potencial, né? O Linhares aqui está 10 anos, ele é um programador experiente. Qual que é a melhor forma eu, Marcos, aprender? É você colar o Linhares comigo, sei lá, 6 meses, né, 3 meses, e falar, cara, fica olhando tudo que o Cavanholi faz, troca ideia com o Cavanholi. Fazer um sombra. Isso aí. Pra mim é bom, eu vou aprender paca, só que o Linhares, cara, que já é um programador bom, vai cair a produtividade dele, concorda? Então, assim, eu ter ele de meu companheiro, eu preciso para aprender, mas eu
como empresa, eu matei a produtividade do cara. Eles estão fazendo o que agora? É uma grande vertente que tem com bastante resultado positivo, é você criar esses companheiros de programação em agentes virtuais, agentes com inteligência artificial. Por quê? Aí, ao contrário, o Linhares carregou a inteligência dele numa inteligência artificial. Você cria um mentor, né? Você não, cria um e assim, mentor os milhares da empresa estão fazendo isso, os novatos, né, que nem o meu caso aqui que eu estou simulando, estão aprendendo com a IA, só que olha só o ponto. Então, mas olha como é que isso eu estou falando do lado do bem. Você vai fazendo isso, então olha que legal. Eu, Marcos, fico um programador melhor, porque uma IA vai me ajudando a fazer código, vai me ensinando, e ele continua trabalhando, né? Ele investiu tempo só. Eu investi Isso uma aqui- vez só, tá ali. Sim, não 1000 né? vezes. Não, Uma vez e eu outra, esse companion aqui de IA, ele aprendeu com ele e com outros N programadores experientes. Não é só ele. Então, eu, Marcos, estou aprendendo de 20 caras que nem ele, 100. E outra, experiente. na hora que o cara Experiência. pega, olha que interessante, ela pegou e falou, nossa, o Marcos tem uma dúvida aqui que nenhum dos 20 tinha me agregou, concorda? Daqui a um pouco, esse cara aqui, esse agente sabe mais que o Linhares. Aí Tá? que é o aprendizado. Então, agora- Quando fala inteligência artificial, tem que ter aprendizado. Olha que legal. Ele Daqui a aprende. pouco a gente chega pra esse cara Então, ali e olha fala, que legal faz isso aqui. Produz, faz o sistema. Mas aí pra agora, mim. então, agora olha o perigo do cybersecurity. Concorda que dá para fazer isso pro mal também? Claro. Agora é o seguinte, ó, exatamente. eu tenho que vamos pensar o contrário, sou um cara do mal. Fui contratado por uma organização criminosa e, Marcos, frauda aqui a empresa a empresa X. Cara, eu ia ter que aprender a ser um fraudador júnior, né? Porque é assim que começa, tem carreira também. Eu comecei como um fraudador júnior. Cara, tem um companion aqui, cara, que te ensina a quebrar código. Te ensina aqui a achar brecha de código. Cara, e by the way, ele tem aqui a inteligência de outros 1000 fraudadores que estão contribuindo aqui. Porque fraudador, cara, adora. Da mesma forma. Cara, então existe isso aqui, está sendo feito, entendeu? Então, assim, é por isso que eu falo que é de 10 a 9. Quem é do bem vai ter que vai ter que ensinar esse cara aqui cybersecurity melhor que o cara aqui da esquerda. Então, assim, da esquerda que eu tô apontando aqui na mesa, né? Mas acho que, tá vendo? Esse exemplo que eu dei, ele, cara, aplica isso geral. Vai acontecer. E não é diferente de qualquer tecnologia, que você fala assim, vamos imaginar, putz, criaram o laptop. Pô, tem um cara do bem que pegou o laptop e falou, nossa, que é legal, dá para usar para ser mais produtivo. Tem um cara do mal que também está usando o laptop. Concorda? Então a ferramenta não é. é isso, a ferramenta, a gente vai ter que criar nossas formas de se proteger. Ferramenta A democrática. gente falou de projetos, né? Open Finance, Open Bank, falou do Pix e tal, e a gente é tudo muito recente, né, cara? Tipo assim, recente que eu digo, sei lá, há 10 anos atrás. Não tinha nada disso. O Pix mesmo foi uma grande revolução, né? Foi. Eu me lembro aqui, a gente tem uma cooperativa, enfim, muito forte aqui na região, que todo mundo tem conta. E eu me lembro quando a gente usava essa cooperativa e quando começou as transferências gratuitas, porque o DOC e o TED tu pagava, né? E aí, entre as contas da cooperativa, tu não pagava a transferência. Isso virou uma revolução já para nós. E aí depois, quando veio o Pix, isso faz, sei lá, 2, 3 anos? 3 anos. 3 anos que o Pix veio. E a gente vai se adaptando a isso com uma celeridade absurda e assimilando isso como uma normalidade. O que é melhor é você se acostuma muito rápido, né? E aí aonde que eu ia chegar, assim, a palestra, eu acho que a palestra é de vocês ou é do Cavagnoli? Nós dois. É de vocês dois. O Cavagnoli é a autoridade no assunto. Ele é o cara que dá Não, aula ele... aqui. Agora Eu só provoco as perguntas, ele é o tá? cara do ERP, eu sou o cara do sistema financeiro. Eu só O provoco as Rodrigo perguntas. é o cara do sistema e tal. É a escada, então, vamos dizer assim. A pergunta e ele resolve. Exato, exatamente. Não, mas a gente vocês estão falando sobre o futuro da gestão financeira, né? E eu fiz essa contextualização toda para dizer, cara, a gente já está num futuro muito legal, já tem muita coisa, muita ferramenta. O que vai melhorar ainda com esse Open Finance? E principalmente, óbvio, a gente está falando para vários tipos de empresários aqui, mas principalmente para aquele cara menor, aquele pequeno, o que esse cara ele vai poder usufruir dessa... Antes de o Cavagnoli entrar nessa tua pergunta, vale dizer que a gente comentou antes, o Cavagnoli também falou, o como o Brasil está na vanguarda dessa tecnologia. Tem muitos países que estão envolvidos com isso, mas o Brasil se destaca por estar à frente. Brasil, Índia, Inglaterra, enfim. Viu? Ó, se orgulha de ser brasileiro, pô. Pois é, à Total, frente, então. total. Sei. Talvez Não, até um dos motivos seja que aqui tem sérios problemas a serem resolvidos, né? Exato. Assim, na verdade, historicamente, né, o sistema financeiro brasileiro tem toda uma questão, não vou entrar aqui em detalhe, mas é assim, basicamente devido à época de hiperinflação, da correção monetária e tal. Estou voltando aqui décadas e décadas para trás. Sim, né? sim. O histórico do sistema financeiro bancário brasileiro foi de muita automação e inovação, porque, cara, você tinha que lidar com coisas Flutuação que diária de mudavam. não sei quantos Exatamente. por cento. Exato.
variações absurdas, então tudo foi muito sistêmico, rápido. E isso fez com, né, com o nosso sistema... Até a nossa maneira cultura como a gente fosse- lida com a inflação, ela é uma questão cultural. Hoje a gente tem uma forma, entre aspas, normal, né, de lidar com a inflação. Nossa inflação está sob controle e tal. Mas, cara, lembra que, sei lá, eu lembro quando era mais novo, batia 30%, 40% ao mês, cara. Não sei, não Sim. consigo nem imaginar o que é isso Mas, hoje, né? sim, Imagina. Não, é loucura. Por outro lado, também gerou uma cultura inflacionária, né? É, o e empresário não, tem e- mania de é. reajuste, né? Pois Não, é, mas acho que hoje são por outras razões, né? Assim, o que você tinha ali era um outro fenômeno econômico de inflação que não é nem de perto o que a gente tem hoje. Claro, né? Literalmente ali, você fala assim, mãe, vamos comprar um lápis? Ela, peraí, vamos na loja ver quanto é que tá. Você não tinha noção de preço. Né? Não, e assim, ó, vinha o salário, você tinha que ir no mercado fazer as compras do mês naquele dia. Era No dia outro- seguinte você já já não podia tinha o mudar mesmo tudo. padrão de compra. era outro- Né? Poder de compra pela metade. Mas voltando ao teu básico aqui da pergunta, assim, eu acho que é o ponto aqui, né, assim, ainda mais para o pequeno empresário, assim, acho que o que eu recomendo o pessoal ficar atento são algumas vertentes, assim, ó, existem ferramentais, né, que o sistema financeiro está colocando à disposição cada vez mais avançados. Então é Pix, é Open Finance, né, você teve, por exemplo, toda uma modificação, uma evolução na agenda, como tratar a agenda de recebíveis de cartão, vai ter uma grande evolução nos próximos anos da questão de como é que você trata recebíveis de outras fontes que não de cartão, as duplicatas, etc. Isso são coisas que mexem com a parte de como é que você paga, recebe, concilia, com a velocidade e o controle que você tem na sua tesouraria ou na sua área financeira, como você pega crédito, como é que você investe quando você tem sobra, como você consegue, né, agregar produtos complementares ao que você tem. Por exemplo, no Brasil, seguro para empresas, para pequenas empresas, é muito baixo perto de outros países. As empresas usam pouco seguro. Não é Então, uma assim, cultura, né? Não é uma cultura, mas, pô, cara, pode ser a diferença de você O perder cara todo só o legado. faz quando perde alguma coisa com raio caiu. E aí, tchau, perdeu foi, né? Não tem mais o que fazer. Então, assim, eu quero ver aqui também no Linhares, mas acho que a visão do pequeno empresário, assim, tem muita coisa nova acontecendo. Você precisa ter na sua área, e quem sabe, né? O pequeno empresário vai desde o cara que tem uma área financeira até o cara que ele é o cara que vai no forno, faz área financeira, recebe fornecedor, ele é o tudo, né? empreendedor. É o empreendedor. Então, assim, para o cara que é mais solitário, né? Para a mulher que é empreendedora, reservar algum tempo para você ir fazendo cursos, né? Ouvir que nem esse podcast, você começa sem desespero, mas vai aprendendo a coisa. Então, assim, investir tempo ou pessoal seu, ou daquela área que você tem, pode ser grande, pode ser pequena, pode ser média, mas para aprender esse ferramental e com isso você ir construindo, né? E aprendendo melhor como fazer. E um ponto 2 que é importante é você selecionar bons parceiros, sejam fintechs, bancos, cooperativas, iniciadores de pagamento, parceiros, né? Você conhecer melhor esses parceiros, empresas de ERP, que eu quero aqui passar a bola para o Linhares, para serem aqueles que te ajudam nessa transição, né? Porque é uma transição, nós estamos numa transição tecnológica muito forte. Então você, quando tem uma transição, você precisa, isso eu sempre falo, você tem que se capacitar, mas você tem que se cercar de gente que te ajuda nessa travessia. Concordo E em aí gênero, número e grau. Passo a bola aqui pro Linhares. E aqui. aí, para gerar essa conexão aqui, como isso tudo, né, se integra num RP, num sistema e contribui na gestão efetivamente, né? Uma explicação bem simples, né? O que o Open Finance significa para um sistema? Ele permite transformar os serviços bancários de forma comunicável, tal qual o meu sistema vira um usuário do sistema. Então ele passa a ser uma pessoa que ele se conecta no banco, ele vai lá, usa serviço do banco. Então isso que permite o Open Finance. Eu consigo utilizar todos esses serviços que o banco dispõe via sistema. Mas tipo assim, eu consigo pagar um boleto no RP? Consegue. Então tu não precisa mais ser uma pessoa para ir lá executar essa tarefa. O RP agora faz isso. Via uma conexão, ele vai lá e executa o eu pagamento. ia a pé no Itaú. É isso que eu quero dizer. Então, Eu ia a pé no Itaú pagar a conta da TIM, porque no Mercantil do Brasil não aceitava. Tem que... Em dinheiro ainda. É isso aí. aí você Eu fui várias vezes com a minha mãe quando era moleque. Ela, vamos lá no banco comigo, Max? Vamos. Ficar na fila, ela adorava, achava bonito. A Né? gente fala, então, o formato que as empresas estão lidando com os bancos está mudando completamente. Né? A prestação de serviço, como as empresas estão lidando com esse serviço, mudou. Né? Então, agora é serviço que ela delega para o ERP. Deixa ele resolver esse problema de integração bancária. No momento que for mais adequado. Não, e o Linhares, só uma coisa que eu achei muito legal, ele mostrou um case ali, eu não lembro de qual empresa, mas para vocês terem uma ideia, fala ali como é que é a redução, acho que para o pequeno empresário, quanto tempo o cara economizou, achei assim, super porque, impactante. assim, ó, no sistema, o que acontece? Né? Você tem uma lista de contas a pagar e uma lista de contas a receber. E aí o que acontece? Em algum momento você precisa
levar essas informações para o banco. Então você tem um trabalho manual ali de dizer assim, agora eu vou precisar transferir todas essas informações aqui lá para o meu banco, para ele ficar sabendo que ele precisa gerar um boleto para alguém, ele precisa ficar sabendo que eu preciso pagar uma conta. Então você, alguém lá extrai isso do sistema, vai lá no sistema bancário, no Internet Banking, sobe essas informações. Esse é o banco, tem tudo isso aqui para resolver, para pagar e para receber, tá bom? Aí o que tem que receber, ele vai gerar os boletos, vai registrar os boletos e tudo mais. Assim como quando os clientes forem pagando esses boletos, quem é que fica sabendo? Não é o empresário, é o banco que fica sabendo, porque é ele que recebe. E aí, quem avisa lá o RP? Quem avisa a empresa, a gestão? Então alguém precisa, de novo, né? Uma pessoa precisa lá no Internet Banking, pegar o extrato, ver como é que tá, transferir todas as informações lá para o RP, subir no RP, né? Para só então conseguir baixar. Agora deixa eu ver as contas que estavam me devendo foram pagas. Então é feito essas baixas. E agora não, de novo, quem que faz isso agora? O RP que faz, o sistema faz. Então, via essa forma de integração, ele vai lá e executa isso, ele vai lá e puxa Cara, as isso é informações. assustador. Eu já tinha visto, tipo, integração de a receber. Eu conhecia as francesinhas, né? Que era, ia lá, pegava Sim. a francesinha e dava baixa no sistema, né? E depois a gente tinha aquele com uma lote digital que vinha no bloco de notas, fazia o upload lá para dar baixa nos pagamentos. A gente tem um negócio aqui que é um cemitério crematório do meu pai. E aí lá tem rotina financeira, eles pagam mensalidade e tal, tem todo um... É bem robusto, assim, a gestão financeira, assim. É grande e tal, é um negócio com bastante gente, bastante associados e tudo mais. E aí, quando a gente veio à integração, a gente tem a integração de recebimento, que aí automatizou a de recebimento no sentido de não precisar mais gerar esse malote. Esqueci de fazer a baixa, né? Não. E aí já está integrado. Isso ali já foi uma revolução. Agora, a partir do momento que me diz, não, cara, tu só vai programar as contas a pagar dentro do RP, tu não precisa mais olhar o teu Internet Banking, assim, no sentido deve-se criar uma rotina, né? Não Cara, precisa mais. Isso é assustador, é um negócio animal, assim, porque tu vai, no fim, é um sistema só para tudo. É um negócio... Exato, tu não precisa mais usar o Internet Banking. Não precisa mais dele. Agora tu faz uma gestão única, num lugar único. E assim, aí... Hoje, por exemplo, desculpa te interromper, Rodrigo, mas veio na minha cabeça aqui. Por exemplo, hoje, vamos falar de rotina. Hoje a gente tem um boleto para pagar, né? Eu mando lá pro meu BPO, o BPO faz a programação. Se tivesse o sistema, já faria direto no sistema ali e beleza. Vai chegar ao ponto, tô te fazendo uma pergunta, né, uma afirmação, de eu ter um IA no meu WhatsApp, mandar o boleto para ela e dizer para ela programar? Por que não? Não, já tem. Por que não? Já Nós temos a IA aqui, foi colocada no RP, você viu as respostas que ela já deu, né? É isso. Ela vai começar a se antever. Cara, vou ter conta para pagar, vou fazer um contrato recorrente, que é o caso do teu pai ali. Cara, isso já vai gerar automaticamente uma previsão no financeiro, ele vai gerando as contas. Isso aí vai ser executado automaticamente, ninguém vai precisar se preocupar com isso. Cara, vai vir Agiliza até... pra ti. Agora o cara deu um boom assim de novo. E Não, aí aí vem a análise de relatório. Eu ia te análise... perguntar, que nem quanto tempo tu fazia esse serviço antes? Em quanto tempo precisava juntar essas contas para a gerar boleto? rotina administrativa, por exemplo, tô falando há alguns anos atrás, 10 anos atrás, era tipo a rotina, meio período era para programar o contas a pagar e para analisar o contas a receber. É isso aí. Então, essa meio rotina... período do dia, com certeza. Essa rotina todos os dias. Não existe mais. Não é que não existe mais. Alguém está fazendo por ti. Está sendo programado ali. Não, os cases aqui que foram colocados, Pegou quando essa, quando você tem boas integrações, por exemplo, de pagamento de boleto dentro do fluxo de ERP, você está falando de redução de 50%, 60% do tempo. É isso. Ele colocou ali 2 cases, o cliente falando, demorava 4 horas, agora é 15 minutos. Cara, não é que é 4 horas para 3 horas, que já seria uma boa. Não é 4 horas para 2. É muita É 4 para diferença, né? 15 minutos. É quebra de paradigma. E eu dei até um exemplo pessoal, é importante, eu gosto muito de observar e também recomendo para os empresários aí, para os que estão ouvindo, é legal você ver assim, como a história um pouco, né, trabalhou essa questão da transformação digital, porque ela te ajuda a entender o futuro. Mesma coisa, que eu acho que o exercício que o Linhares fez aqui é legal. Olha para uma empresa, que nem você tinha, né, teu pai, e fala, cara, como é que ela funcionava 15 anos atrás? Cara, já deu um salto que se você botasse hoje, vamos imaginar assim, pega a empresa do teu pai de 15 anos atrás, né? E pega e assim, monta ela com a mesma quantidade de pessoas no financeiro igualzinha. E faz uma cópia dela, só que bota os sistemas que o Linhares está falando aqui, WK tal, integração com o banco, Open Finance, Pix tal.
sabe, deixa a outra rodando como 15 anos atrás vai aqui. escalonar. Não, e deixa, assim, fala, olha, vamos imaginar que a empresa, que fazer uma brincadeira, imagina que ela tem 100 pessoas e no financeiro, sei lá, tem 5, 10, estou chutando. E fala assim, ó, 1, 2, 3 e já, roda o mês. Aí depois, tá, agora roda, vamos, né, e marca o que elas tiveram de produtividade, de custo no primeiro mês. Fala, ó, agora vamos olhar 6 meses, 1 ano. Cara, vê onde é que as duas chegaram, porque basicamente começou a você pegar essas duas e mandasse fazer uma corrida. Cara, a empresa de 15 anos atrás, o cara fala, pô, cara, gastei aqui X milhões, ou X mil, ou X horas para fazer, né, ao longo do ano, todas as conciliações que eu tive. O cara fala, meu, mas aqui eu gastei 1% do tempo. É isso aí. Não existe comparação. E agora, realmente não, um BYD contra um Fusca, né? então, agora, ó, faz um outro exercício. Eu falo assim, isso aqui que eu tô falando, essa coisa, né, reduzo de 4 horas para 15 minutos. Já não é futuro, ele tem. Já está sendo É um feito. dado, dessa forma. dado concreto. Agora faz um exercício, faz o seguinte, isso aqui é contra o que tinha 10, 15 anos atrás. Só que a tecnologia evolui agora numa velocidade maior. Você não vai precisar esperar 15 anos. Daqui a 5, você vai ter o quê? É isso que é importante. Cara, você vai, provavelmente, daqui a 5 anos vai ter alguém aqui no podcast falando, antigamente eu tinha uma empresa, cara, demorava 15 minutos para fazer isso, cara, olha que doido. E agora, demora o quê, Carvalho? Como assim demora? É tudo online, real time. Não, mas quanto tempo você conciliava? Não, mas para que conciliar? A coisa já nasce batida. Não, e o que está errado, eu tenho um agente de AI lá, que eu tenho, sei lá, eu tenho 20 agentes de AIs que são minha área financeira. By the way, o chefe deles também é um supervisor de AI. E, cara, eu não tenho funcionário na área financeira de repente. Cara, pode acontecer, não é brincadeira. E aí, essa empresa, essa terceira aqui, vai achar que a empresa que hoje faz em 15 minutos, que destruía a empresa que fazia em 4 horas, ela vai ser a empresa destruída. Então, isso, de novo, né? Por pequeno empresário, às vezes o pessoal fala, pô, isso é coisa para grande empresa. Não é, cara. Porque você tem que fazer sapato, você tem que vender. Que quando eu olho para. Eu vou falar do nosso case aqui, nós somos uma startup, né, de comunicação. E quando eu olho para a estrutura que nós temos para o que a gente entrega, quem olha de fora, caramba, os caras tão gigantes e tal, tão crescendo. Porque vocês são eficientes. E aí tu olha para nós, tipo, o nosso time efetivo tem 4 pessoas, mais os sócios. 3 pessoas mais os sócios. Então somos em 7, sei lá. E é óbvio que a gente ainda é bem, né? Vamos ser honestos, a gente está crescendo. Mas todo mundo fala, né? Quem olha de fora, diz, caramba. Mas justamente por conta. E aí, obviamente, quando a gente olha para a questão financeira, que é um dos corações do negócio, talvez seja. É que falar do que é mais importante é complicado, né? Porque não, tudo é importante. Na vida de uma empresa, pensa assim, é que nem uma pessoa física. Você tem uma cadeia de valor das suas partes, e isso é que faz o teu todo. Então, claro, você tem que produzir bem, você tem, cara, não adianta ser um ótimo produtor, você tem que vender bem. Cara, para você produzir bem, não adianta você vender bem, produzir bem, se você não compra bem, você tem que ter funcionário. É um sistema, né? A empresa é um ecossistema. Mas parte desse ecossistema, sei lá, 10, 15% dele, cara, é que nem corpo humano, né? Cada um faz sua parte. A área financeira é crítica. E acho que a grande questão que tem assim tá ali no coração, tá ali. É como é que você libera, pensa assim, ó, a área financeira, quanto mais otimizada ela funcionar, ela tem 2 tipos de otimização. Uma é assim, ela gastar menos custo. Então, claro, aquela história, você tem uma empresa de 10 pessoas, se você tem, sei lá, o equivalente a 1 headcount por mês, ou 2 fazendo serviço financeiro, você prefere ter esses 2 fazendo serviço financeiro interno ou prefere fazer eles vendedores? Pô, vende, cara, aumenta 20% minha venda, né? Então, assim, tem uma questão que é como é que você otimiza. A outra forma é como é que você usa melhor os recursos de caixa que você tem. Porque pense assim, se você receber o dinheiro da melhor forma possível, mais prevista e o mais rápido possível, concorda? Pensa que é um estoque, pensa que o dinheiro é um estoque, fica mais dinheiro dentro. Se na hora de pagar, que é o dinheiro sair, você paga no tempo correto, nem mais, você não quer pagar mais tarde para não tomar multa, mas também não quer pagar mais cedo, paga certinho, tal. Se você otimiza essas 2 pontas, o que acontece? Você precisa pedir dinheiro emprestado o mínimo possível. Esse é o segredo. E você, quando tiver que pedir, você vai saber com antecedência. O seu sistema só ia falar, olha, Marcos, é o seguinte, você vai faltar dinheiro. Mas assim, cara, é o mínimo necessário. Então, em vez de, poxa, achei que ia precisar de 30 mil reais daqui a 10 dias. Não, cara, você precisa só de 20. É uma otimização do fluxo de caixa. Exatamente. Esse é o segredo. É só 20 e é daqui a 10 dias. E a melhor opção, by the way, para você pegar esses 20 é aqui ou aqui. Posso fazer por você? Cara, usar isso. O dado de forma inteligente. É isso. Então já sabe que tu vai precisar. Olha o oposto. Poxa, Marcos, esta semana ou este mês, cara, recebemos a mais, deu para negociar aqui, pagar então, cara, não deixe esse dinheiro parado na conta. Bota ele aqui. Ou então,
Ou então assim, ó, investe, ou Liga então, lá ó, na W1. olha, o fornecedor, olha que talvez ele interessante. goste de um preço, adianta Exato, uma parcela adianta. do... Ou então, olha, Legal. tem aqui um projeto de máquina que você queria comprar, que você ia pegar um empréstimo. Não, cara, não pega empréstimo, usa aqui de entrada. Massa. Tá vendo? Essa otimização da área financeira, cara, não é difícil, tá? Isso é dado de mercado, isso aqui melhorar 20, 25% a vida, saúde financeira de uma empresa. Cara, isso aqui, bem aplicado, a gente muda o cenário, e aí a importância social disso. Vou dar aqui uma pegada de ESG, né, que o pessoal fala. Cara, olha que incrível, a mortandade de pequenas e médias empresas é o quê? Quase 1/3, né, no primeiro 2 anos, que você viu? 30%. 30%, 1/3. Meu Deus. Cara, 1/3 de um setor Metade que produz até eu quantos por cento dos empregos do Negócio Brasil? 70, 80%? Mais, É, 70% das micro 70% pequenas então, empresas. 70% dos É, empregos. exato. Então, agora imagina, se você melhorar a parte financeira em 20, 30%, a produtividade. cara, não, então, pensa assim, você deixa das empresas morrerem, talvez assim, cara, imagina que louco se a gente conseguisse no Brasil ajudar as empresas morrerem menos, 1/3 que seja, vamos ser medíocre, 1/4 que seja. Cara, uma transformação a social gente- absurda. a gente é o maior programa social que você pode O fazer. cara só vai quebrar de teimoso, né? Porque aí Não, aí é diferente. Vocês foram mas, falando. cara, isso mas aqui para um ajudando país, nesse é por isso que eu sentido, falei, meu, pro a país, importância da imagina. gestão financeira é, numa visão de 3, 4 anos de transformação, de parceiros, de Quando levar fala para o isso. país, assim, trazer para o mundo concreto, para a vida social, para o empregado, para o cara, colaborador. Dá para ele uma segurança, né? Segurança, Ele precisa ter uma cara. segurança para Vocês foram evoluir. falando e eu fui pensando que assim, um dos custos altos que nós temos dentro do gerenciamento empresarial hoje, da gestão, é os custos acessórios, que é a parte de empréstimo, a parte de custo de declaração, É a isso. parte de assessoria para pagamento e tal. Uhum. Pô, isso vai reduzir drasticamente também, né? O que, Total. o que vai Tá no- acabar tá no aumentando a sistema. margem e dando mais saúde financeira. E assim, não sei se vocês viram ali a nossa palestra depois. O assunto Infelizmente, a gente não está tendo tempo de ver as Vocês palestras por estão causa da aqui no gravação. podcast. Mas estamos tendo oportunidade agora. Mas aí a gente acompanhou ali quais são as razões dessa mortandade das empresas fecharem, né? Aham. Então a mortalidade diz ali ó, o seguinte: assuntos financeiros sempre no top 3 em qualquer pesquisa. Mas dentre a estratégia, custo financeiro. Sempre. É a gestão financeira, a gestão do seu Sabe que capital. quando eu busquei um sócio, era um cara. Eu tenho um sócio que é só financeiro. Ele só cuida do Sim. meu negócio. Importantíssimo. É, Importantíssimo, eu essencial. Eu sou do mercado imobiliário, a gente tem. Uhum. Temos imobiliária também, né? Sim. E quando a gente entrou começou a discutir sociedade, competências e tal, então, ele é o financeiro, só cuida do dinheiro. Que eu sou péssimo nesse rolê aí. O negócio Não, e é uma função que ela depende, isso que é legal vocês desculpa te trazerem. cortar, mas tu falou ó, que as empresas quebram por causa do financeiro, né? Então, quem não é bom com dinheiro, cara, se junta com quem é bom. É. Sim. Não, mas o cara Ou que é contrata bom- um RP que te dá uma eu sei falar, Exatamente. a gestão financeira, ela mexe com muito dado, muita velocidade, muita quantidade. Ela precisa de sistema de gestão, sistemas financeiros avançados. Então, acho que naquela linha, né, de falar, poxa, como é que a gente ajuda o pequeno empresário que está ouvindo aqui, né? É falar, cara, conheça parceiros, conheça esses projetos, conheça sistemas de gestão aqui na WK, porque, cara, isso é o que vai te dar a mão para essa travessia que está acontecendo, é o 4 horas por 15 minutos, então assim, ó, quem está ouvindo a gente fala, pô, cara, já fica aquela coisa, eu tô demorando 4 horas, pô, cara, vem falar aqui, porque Legal. pode E assim, ser ó, 15 minutos. E às vezes a mecânica que funciona numa empresa bem pequena, ela começa a crescer, não é aquilo que funcionou até então que vai continuar funcionando. Ela precisa ter uma maturidade, É precisa a ter uma canibalização, robustez. tu tem que... Às vezes tem que... ali era só um empresário e mais uma pessoa e ia acontecendo. Aí tu foi tem que se crescendo, autodestruir, crescendo. Né? Tem que ir quebrando. Cara, você tem que mudando profissionalizar o processo, negócio. Né? Então, assim, ó, às vezes o que a gente comentou, né? Antes o fluxo de caixa estava na pessoa, estava lá na cabeça do proprietário da empresa. E funcionava, né? Vai dizer que não funcionava, funcionava. Mas a empresa vai crescendo, esse cara é mais consumido por outras atividades, ele vai fazer outras coisas, vai rolando mais dinheiro, e ele precisa começar a profissionalizar o negócio, botar alguém, ou um sistema para fazer essa gestão. Legal. É isso aí mesmo. Vamos João, vamos lá. agradecer rapidamente nossos patrocinadores, pedir licença para vocês rapidinho, Claro. né? Até porque a gente tem que fazer o jabá para pagar os boletos, né? É verdade. Essa é a regra do jogo. Brincadeira, a gente é muito grato. Arte Pro Comunicação Visual há 15 anos aí no mercado, atendendo o mercado de comunicação. Fomento Playgrounds para todo o Brasil. Outbound Pro, uma ferramenta que gera leads B2B e um CRM integrado para o seu time comercial. W1 Capital, escritório vinculado da XP Investimentos. Ótica Varela, entrega IPIs personalizados para os seus colaboradores. Móveis de escritório Ponsone.
Espaços que conectam. Sicredi, não é sobre dinheiro, é sobre ter com quem Boa, contar. aí, ó. SSA Materiais Elétricos. E Fernando Construções, há 12 anos aí atendendo o mercado de construções de alto padrão aqui E os apoiadores. no Vale Europeu. Jovem Pan Blumenau, Agência Áurea, Madrugadão Santa Catarina e Dona Ana Restaurante. São os apoiadores, obrigado aos patrocinadores e apoiadores. E claro, o apoio aqui da HDC, a parceria, né, da TV Gaspar, que está com as câmeras aí, e com a WK Sistemas, que é essa grande empresa aí que está promovendo o Conexão WK. A gente ter a oportunidade de gravar esses episódios para vocês aqui está sendo muito incrível. É verdade. A gente vai partindo para o final, né? É uma pena, porque o assunto iria longe, mas temos também as nossas agendas. Ambos, né? Vocês têm cada um as suas competências que vão além da gestão financeira. Você tem, o Cavanholo tem uma experiência na parte de liderança muito forte. Então, eu queria deixar uma pergunta para ti, Cavanholo. O que caracterizaria um bom líder e como desenvolver essa competência? Muito legal. Também dá para fazer um podcast só sobre isso. Mas é um assunto que eu gosto muito. Sempre, acho que o primeiro ponto tem que ser uma pessoa que genuinamente se importe com pessoas e com entregar resultados através de pessoas. Você não consegue ser um líder se você não tiver isso. E eu sempre falo, por quê? Você tem que entregar resultado, é o foco, né, para você ter uma empresa, uma estrutura qualquer, mas você tem que acreditar no valor das pessoas para essa entrega. Né? E quando digo pessoas, claro, tem as IAs da vida, tudo que a gente está fazendo, mas lembrar que, né, sempre existirão pessoas, essa é a base de tudo e é para isso que a gente está. E legal. Você ajudar a fazer isso. Deste ponto de partida, tá, que ele é nevrálgico, cara, se você não tiver isso, você não vai ser um bom líder. Você pode ser um bom entregador de resultado, mas, né, você não vai ser um bom líder. Também, se você só pensar no desenvolvimento das pessoas, não pensar em resultado, você não está sendo um líder. Você talvez tenha que ser um professor. Nada de errado com ambos, mas é diferente. A liderança exige uma junção. Em cima disso, eu sempre falo assim, seja alguém que, né, leva o time para frente, se preocupa em levar o time para frente, em ser muito mais um facilitador do time andar do que ser alguém que tem que estar na frente e aparecer, e ter o espírito aberto de aprendizado. Cara, assim, eu leio toda hora, ver cada palestra que você fala, putz, na próxima vez que eu tiver que fazer alguma coisa com o time, vou fazer isso, fiz errado aquilo, interagir, porque esse refino aqui, cara, é o que vai fazendo você melhorar. Você nunca está perfeito, mas perfeição nunca é uma constante, né? Tá não tem. Você tem que aceitar e falar, errei, vou fazer melhor, errei, vou fazer melhor. Até uma hora que você fala, pô, cara, tô fazendo interessante, mas sempre com a visão de evolução incremental. Sem chegada, né? É isso. E o Rodrigo, que é gestor de produto, né? Também agradecer, né, Rodrigo Linhares aí da WK. O que é, afinal, gestão de produto? Porque isso é uma realidade para grandes corporações, principalmente no mundo da tecnologia. Mas às vezes para a economia real e para o micro e pequeno empresário, a gestão de produto é algo que soa estranho. Então, o que é gestão de produto? A gestão de produto é você fazer uma gestão de expectativas dos teus usuários, dos teus clientes. É criar uma solução que verdadeiramente resolva os problemas de maior gravidade. Se você identificar assim, quais são os problemas que o nosso cliente, nosso usuário precisa resolver, vai ter uma infinidade de problemas. Agora, o que é mais importante para aquele momento? Mais rápido, que vai trazer mais valor para aquilo. Então, essa parte de gestão de produtos é entender o que entrega mais valor para os nossos clientes, né? Então, o usuário, o que ele está precisando de fato. Muitas vezes o que dentro da gestão de produto entra o Customer Success? Entra. Justo. Entra. Customer Success, na verdade, entra em toda a área, na verdade. Tem que se preocupar com o sucesso do cliente, né? Sim. Então, desde a parte da engenharia, da parte de definição do produto, toda ela tem que se preocupar com o sucesso do cliente. Basicamente, assim, não o que o cliente vai receber do meu software, é o que ele vai conseguir ter de resultado. Legal. Né? Então, o que ele vai ter de resultado? Pensar com a cabeça do cliente. Exato. Se colocar sempre no lugar do cliente. Então, o meu sucesso não é a entrega do meu software. Meu sucesso é quando o meu cliente diz assim, com o teu software eu estou economizando tanto. Minha produtividade aumentou em tanto. Então, o que eu faço para ele ter esses resultados? Essa é a gestão de produto. Sensacional. Animal. Filipão, algum comentário? Mandamos. Galera, obrigado. Né? Eu quero agradecer do fundo do coração Marcos Cavanholi e Rodrigo Linhares, que fizeram um baita... Eu que agradeço estar aqui. Baita palestra. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Aqui. Satisfação tremenda. Valeu mesmo. Cara, você que está aí no YouTube, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Compartilhe esse conteúdo com os seus amigos.
com certeza muita coisa inspiradora para a gente aprender, né? E compartilhar conteúdo sempre é uma coisa valorosa. Boa, João. Gratidão pela sua audiência no empreendesc.com.br. Você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo. Eu sou Felipe Rangel. Esse foi mais o Empreender Cast para Valeu, vocês. galera. Até Valeu. mais.